Sempre quando nós encontramos uma pessoa responsável ou uma situação responsável pelo nosso sentimento de raiva, nós colocamos a culpa nessa pessoa. Mas o que nós podemos aprender com ela? A minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, ideias, pesquisas, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia e já aliviar o seu sofrimento emocional. E quem sabe até superar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao meu canal, à minha live ou também ao vídeo gravado. E também uma boa noite para você que está chegando agora ao meu canal, está me conhecendo agora. Eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que nós vamos refletir hoje é raiva. O que nós podemos aprender com ela? Então, o que vem a ser a raiva? Eu fui buscar essa definição no dicionário e descobri algumas definições. Então, a raiva, ela vem ser um sentimento de ódio, um sentimento de protesto, de insegurança, de medo, de timidez. E também pode ser uma situação de frustração. São situações que podem provocar a raiva. Então a raiva ocorre quando nós nos sentimos feridos ou ameaçados. E aí nós demonstramos a raiva pelo nosso modo de falar, pelo nosso modo de agir, pelo nosso modo de expressar, pelo nosso modo de pensar. Então a intensidade da raiva ou a ausência da raiva, ele varia de pessoa para pessoa. Então, para um mesmo evento, uma pessoa pode ficar com raiva e a outra pessoa não. Nós podemos ver a raiva de uma outra perspectiva, pois sempre temos a aprender com as nossas experiências. E quando nós passamos por um momento de raiva, é um momento de experiência que nós estamos passando. Então, nós temos uma oportunidade de aprender também. Então, quando nós sentimos raiva, está indicando que algo nos incomodou muito. E aí, com relação à raiva, com relação às emoções, os sentimentos, a minha sugestão é que você possa assistir, caso você não tenha assistido, aquele filme da Pixar, chama-se Divertidamente. Vale a pena assistir, onde lá existem as várias emoções, os vários sentimentos e lá explica como cada uma dessas emoções ela atua e em quais situações. Então, inclusive, nesse filme Divertidamente, tem uma personagem chamada Raiva. E lá mostra também como ela se manifesta. Então vale a pena assistir esse filme. Então a raiva pode ser um indicativo de alarme. Assim como no painel do carro, aparecem vários alarmes quando tem algum problema no carro. Por exemplo, quando a quantidade de combustível está entrando na reserva, ou quando o motor está ficando muito aquecido, começam a aparecer alguns alarmes no painel. Agora, se nós desconectamos o fio que faz as indicações do alarme acenderem, o alarme vai deixar de indicar o problema, mas isso não significa que o problema desapareceu. Da mesma forma, quando um médico, por exemplo, receita um medicamento para aliviar a dor, é importante também que nós busquemos o motivo que nos levou a ter aquela dor. Senão seria algo como apenas desconectar o fio que faz os indicadores de alarme acenderem ou desaparecerem. Na nossa vida, a raiva pode sinalizar algo muito importante para nós, se nós não soubermos lidar com esse sentimento, e também não vamos conseguir construir nada edificante se nós não soubermos lidar com essa raiva. Então, se nós temos raiva, não sabemos lidar com essa raiva, essa situação pode nos levar a destruir ao invés de construir. E as consequências da destruição
aumentam ainda mais o nosso sofrimento emocional. Temos aqui Lúcia Lima, disse boa noite, Hugo, tópico bastante interessante. Obrigado, Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Lúcia Helena Rabelo escreveu, oi, cheguei para aprender mais um pouco com você. Muito obrigado, Lúcia Helena, obrigado por você estar aqui também. Então, em situações de raiva, eu me tornava agressivo e até chegava até quebrar algumas coisas. Quando eu forçava uma situação, causava sempre algum dano. Por exemplo, quando eu estava puxando algum cabo e ele enroscava em alguma coisa, eu usava a minha força para que o cabo pudesse vir. E normalmente quando eu puxava mais forte, quebrava algo onde o cabo estava enroscado. Ou o cabo se rompia também com essa força que eu aplicava. Eu achava que, fazendo isso, eu estava ganhando tempo, forçando as coisas. Mas, na realidade, eu estava perdendo tempo, porque tinha que consertar aquele dano que eu havia causado. E ficava com mais raiva ainda. E agora, no caso, quando envolvia pessoas, eu forçava a situação para que a minha forma de ver e a minha forma de pensar sobre alguma coisa fosse a melhor de todas. Só que essa postura minha causava desconforto, causava discussões, causava brigas. Então, ao invés de conquistar simpatia, eu conquistava o contrário, conquistava antipatia ou conquistava o medo. Isso fazia com que as pessoas se afastassem de mim ao invés de se aproximarem. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo a ter mais paciência para descobrir os motivos de que as coisas não funcionam como eu queria, nem tudo funciona como eu queria. Fui aprendendo que eu tinha controle sobre mim e não sobre as pessoas. Então eu estava me deixando levar pelas minhas emoções instintivas de agressividade, aquele sentimento instintivo de posse, que envolvia o meu cérebro reptiliano, presente em todos nós e também nos animais. Então o cérebro humano, eu já comentei até em alguns outros vídeos, o cérebro humano possui camadas que foram se desenvolvendo no decorrer dos séculos, no decorrer dos milênios. E o nosso cérebro atual, ele tem um volume de quase 3 vezes mais, o volume do nosso cérebro é 3 vezes maior do que o cérebro do homem na época do homem das cavernas. Isso significa que, conforme nós fomos adquirindo novas capacidades, o nosso cérebro precisou de mais espaço para que essas capacidades fossem manifestadas. Uma das capacidades que nós, seres humanos, temos é a possibilidade de usar o nosso raciocínio, a nossa consciência, que era menos desenvolvida na época do homem das cavernas. Mas hoje todos nós temos a possibilidade de usar o raciocínio, a nossa consciência, que é o nível mais elevado do nosso cérebro, segundo a neurociência. Então, quando eu ficava irritado, quando algo me causava raiva, eu ficava agressivo, eu estava usando meu cérebro mais primitivo, o cérebro reptiliano, não estava envolvendo o cérebro mais evoluído, que é o neocórtex, que está na parte mais exterior do cérebro. E aí eu tive que começar a mudar algo na minha vida. E mudar algo no meu modo de ver as coisas também. Então eu venho fazendo transformações constantes no meu interior, procurando trabalhar sempre sobre o que eu tenho controle. Ou seja, tendo controle sobre mim mesmo. Porque nós não temos controle sobre as outras pessoas, mas nós temos controle sobre nós mesmos. Então, sobre isso, nós podemos atuar. Então, normalmente, nos ensinam que nós devemos aprender a reprimir a nossa raiva, a negar a nossa raiva. Tem aquelas situações que nós dizemos assim, eu não estou com raiva, é impressão sua.
Então são situações em que nós estamos negando a raiva. Ou nos ensinam também que a raiva é algo ruim. E é sobre isso que vamos refletir hoje. Porque em nenhuma dessas situações, quando nós conseguimos reprimir a raiva, negar a raiva ou achar que a raiva é algo ruim, em nenhuma dessas situações nós não conseguimos resolver o problema. E podemos até piorar a situação. Por exemplo, se nós tentamos reprimir a raiva, se vamos acumulando a raiva e não lidamos com ela, em algum momento esse acúmulo vai extrapolar um determinado limite de tolerância e aí nós podemos explodir de raiva. Se nós pegarmos uma bexiga, daquela bexiga que é usada para animação de festas, né, para comemorar aniversário, se damos um sopro nessa bexiga e seguramos o ar lá dentro, o ar vai ficar armazenado. Se sopramos mais um pouco e seguramos, vai ficar mais ar armazenado lá dentro. E assim nós vamos soprando e segurando, soprando e segurando. Então o ar vai se acumulando cada vez mais lá dentro. Quanto mais nós sopramos, mais a bexiga vai encher. Só que vai chegar um determinado momento, de tanto encher, ela vai explodir quando chegar no limite dela. O mesmo ocorre com a nossa raiva, onde nós podemos chegar a ultrapassar um determinado limite que cause uma explosão. E os danos de uma explosão normalmente são desastrosos. Então, o que nós podemos aprender com a raiva? Para o conteúdo de hoje eu peguei algumas reflexões desse livro aqui. O Surpreendente Propósito da Raiva, escrito pelo autor Marshall Rosenberg. Então esse autor, Marshall Rosenberg, também é o autor de um outro livro chamado Comunicação Não Violenta. Também bastante interessante para leitura, para pesquisas. Então eu peguei alguns tópicos bastante interessantes, algumas reflexões que fazem bastante sentido. Eu coloquei no conteúdo do vídeo de hoje também. Então, para entender a raiva, nós precisamos buscar as raízes da nossa raiva. E isso é um exercício que nós normalmente não fazemos. E como todo exercício, quanto mais nós praticamos, melhores nós ficamos. Então, normalmente nós não fazemos esse exercício porque muitas vezes nós nos confundimos quando achamos que encontramos as raízes da nossa raiva. Porque quando nós sentimos raiva, normalmente encontramos apenas os gatilhos ou os estímulos que foram acionados e causaram a raiva em nós. Por exemplo, nós temos raiva de alguém que ganhou algo que nós gostaríamos de ter ganhado. Pode ser, por exemplo, uma promoção, um presente, um reconhecimento, uma atenção, uma bajulação. Então pode acontecer uma situação como essa também. Ou podemos sentir raiva quando alguém tem algo que nós não temos. E ficamos com raiva da pessoa por ter uma coisa que nós não temos. Ou ter raiva de alguém que fez algo que nós gostaríamos de ter feito. Tem até no filme, no desenho lá da Cinderela, né? A madrasta da Cinderela sentia raiva porque a Cinderela era mais bela do que ela e mais bela do que as filhas dela também. Então a própria beleza causava raiva na madrasta da Cinderela. Então, quando nós identificamos a raiva a partir desse ponto de vista, nós ficamos achando que nós encontramos o motivo da raiva. Achamos que é uma outra pessoa que está causando a raiva em nós. Só que não. A causa da raiva é a forma como nós avaliamos ou como nós julgamos as coisas que aconteceram conosco, ou com as coisas que acontecem conosco. Normalmente nós colocamos a culpa em outras pessoas, porque elas agiram de forma errada,
ou se comportaram de modo errado, ou a situação em que estamos não está de acordo com o que nós queríamos que estivesse. Então nós costumamos usar algumas frases do tipo: a culpa é sua por eu estar me sentindo assim. Ou a culpa é dessa situação que me fez sentir dessa forma. Ou estou com raiva de você porque você fez tal coisa. Ou estou com raiva de você porque você não fez o que eu esperava. Ou você não fez o que eu pedi. E assim nós começamos a apontar os erros das outras pessoas. E normalmente quando nós apontamos os erros das outras pessoas e ficamos com raiva, nós queremos impor um castigo. Na realidade, é o modo de como nós interpretamos as coisas que ocorrem que faz nos sentir raiva, e não o que realmente aconteceu. Então, ao invés de nós pensarmos que tem algo de errado com as outras pessoas, que não estão atendendo às nossas necessidades, que não estão atendendo os nossos desejos, nós precisamos mudar o nosso ponto de vista e começarmos a pensar sobre quais necessidades que nós temos e que não foram atendidas. Alguns exemplos, quando a gente diz assim: o trânsito me irrita, podemos mudar para eu me irrito com o trânsito. Ou tal pessoa me ofende, nós podemos mudar para eu me ofendo com tal pessoa. Ou quando nós falamos assim, tal pessoa me aborrece, nós podemos mudar para eu me aborreço com tal pessoa. Então, dessa forma, ao invés de atribuir as nossas emoções e os nossos sentimentos exclusivamente para as outras pessoas, ou para o mundo, ou para situações, como nós estamos mais acostumados, nós podemos trazer para nós a responsabilidade pelos nossos sentimentos. Quando nós apontamos os erros das outras pessoas, nós estamos também afastando a possibilidade de nós nos conectarmos com elas. Então, normalmente, nessas situações, as pessoas vão querer se defender, o que pode nos irritar ainda mais. E a situação pode piorar se nós chamarmos a pessoa de preguiçosa, de irresponsável, e falar que a pessoa está errada. E se mesmo assim, depois de nós criticarmos a pessoa fizer o que nós havíamos pedido, vai criar um ambiente de medo de alguma punição, ou medo de julgamentos, de ficarem com um sentimento de culpa ou um sentimento de vergonha. Mas as pessoas não vão fazer isso por sentirem empatia ou por sentirem compaixão por nós. Então, essa forma de lidar com a situação afasta as pessoas de nós, ao invés de aproximar as pessoas de nós. Então, não acontece o mesmo quando nós erramos e as pessoas nos dizem que nós estamos errados, ou quando as pessoas nos julgam. Aí nós tendemos a querer nos defender, a querer nos justificar. Então, por várias vezes eu agi mal na vida, na família, em reuniões de amigos, ou mesmo no ambiente de trabalho, culpando e criticando as pessoas. Por que eu fazia isso? Porque as pessoas não faziam o que eu queria, do jeito que eu queria. Ou as pessoas não entregavam as coisas que eu precisava dentro do prazo que eu esperava. E aí eu ficava com raiva. E assim eu fui tendo que trabalhar dentro de mim mesmo para eu entender como que eu agia, para eu poder controlar ou poder transformar esse sentimento de raiva. Isso não significa que hoje eu não sinto raiva. Eu ainda sinto raiva sim, mas eu procuro me vigiar cada vez mais com o sentimento de raiva. Minha mãe escreveu aqui, que sejamos em relação aos outros transparentes em nossos sentimentos. Isso é bastante interessante também, né, mãe? Obrigado pelo comentário. Nós sermos transparentes nos nossos sentimentos.
E também nós vamos falar sobre isso, como nós podemos ser transparentes nos nossos sentimentos, sem irritar a outra pessoa. Porque às vezes quando nós somos transparentes demais, nós acabamos irritando a outra pessoa, causamos atritos, né? Então vamos refletir um pouquinho mais sobre o assunto no conteúdo de hoje. Obrigado pelo comentário, mãe. Então, quando nós fazemos julgamentos, nós definimos uma punição para aquela pessoa que errou. A punição surge porque nós também queremos ferir a pessoa que nos feriu e também para mostrar para a pessoa que nós estamos sofrendo. E quando acusamos uma pessoa, dificilmente conseguimos chegar na verdadeira dor da pessoa. E menos ainda, nós vamos conseguir descobrir a nossa verdadeira dor, a nossa verdadeira necessidade. Então nós vimos com tudo isso que nós ficamos com raiva porque nós julgamos os outros. Então, antes de fazer julgamentos, antes de nós definirmos uma punição, nós podemos verificar as nossas reais necessidades interiores, as nossas carências, e nós pararmos para refletir, fazermos algumas perguntas do tipo: o que nós gostaríamos que a pessoa fizesse, mas que ela não está fazendo? Então essa é uma das perguntas. E a outra pergunta é: que motivação nós estamos dando para ela, para que ela faça da forma como nós desejamos, para atender às nossas necessidades? Então são essas questões que são importantes nós perguntarmos para nós mesmos. Então, ao invés de nós pensarmos: eu estou com raiva porque você ou porque tal pessoa, e continuar a frase, né? Então, ao invés de nós utilizarmos essa frase: eu estou com raiva porque você, nós podemos substituir por: eu estou com raiva porque eu. Então, sempre trazer responsabilidade para nós, para que nós possamos buscar dentro de nós as nossas verdadeiras necessidades. Porque enquanto nós culpamos os outros, nós julgamos os outros, nós vamos continuar com raiva também. E às vezes nós sentimos raiva porque nós não escutamos o que a outra pessoa está dizendo. Nós não escutamos quais são as necessidades da pessoa e nós ficamos pensando apenas em nós. Já aconteceu comigo várias vezes, em situações que me fizeram sentir raiva, porque eu estava dizendo uma coisa e a outra pessoa estava me rebatendo, até que uma terceira pessoa interviesse, dizendo que nós estávamos falando sobre a mesma coisa. Estávamos concordando em tudo, mas com palavras diferentes. Então, por um não escutar o outro, acontecia essa divergência e os dois ficavam com raiva um do outro, por não escutar o que o outro estava falando, por não procurar entender o que o outro estava falando. A Ângela Farias também entrou aqui e disse: boa noite, amigo Hugo, Deus abençoe você e sua família com muita luz. Boa noite, Ângela, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui também, minha amiga Ângela, e também Deus te abençoe, também a você e a toda a família. Muito obrigado por estar aqui. Então vamos seguindo aqui. Então, neste livro aqui que eu comentei, O Surpreendente Propósito da Raiva, escrito por Marshall Rosenberg, é um livro bastante fininho. Ele tem alguns exemplos, eu vou contar um dos exemplos apenas. Então, ele traz o caso de um presidiário de uma penitenciária lá na Suécia. Ele disse que esse detento estava com muita raiva das autoridades prisionais, porque ele tinha feito um pedido, tinha feito uma solicitação há 3 semanas e não tinham respondido para ele. E aí, quando foi perguntado para o detento, quando Marshall perguntou para o detento por que ele estava com raiva, o detento respondeu:
Pô, eu estou com raiva porque os dirigentes não responderam ao meu pedido. E assim, o detento encontrou os culpados. E geralmente nesses momentos em que nós encontramos os culpados, entra o nosso julgamento com relação às pessoas. Aí nós começamos a falar assim, eles estão sendo desrespeitosos conosco, estão sendo injustos, não estão nos tratando como seres humanos, ou estão sendo egoístas, estão sendo grosseiras. Ou seja, quando dizemos que eles ou elas são isso ou são aquilo, nós estamos julgando as outras pessoas. Então aí vimos que, nesse exemplo do detento, foi encontrado o culpado e também foi feito um julgamento do culpado com relação aos dirigentes do presídio. E assim o detento foi levado a olhar para dentro de si e descobrir a real necessidade que ele tinha. Então essa é uma das maiores dificuldades que nós temos, olharmos para dentro de nós e buscarmos as nossas reais necessidades. Porque nós não estamos acostumados a olhar para dentro de nós mesmos. Nós temos muita dificuldade para fazer isso. Então vou continuar com o exemplo para facilitar, para que nós possamos aplicar na prática também no nosso dia a dia. Então, voltando para esse caso do detento, após algumas reflexões, algumas conversas entre eles, o detento conseguiu enxergar as suas reais necessidades. Ele percebeu que ele precisava cuidar dele mesmo quando saísse da prisão. Ou seja, ele precisaria conseguir um emprego. E a solicitação que o detento tinha feito para os dirigentes do presídio foi de um treinamento para atender a necessidade dele. E se ele não conseguisse se manter do ponto de vista financeiro quando saísse da prisão, a tendência é que ele voltaria para a prisão. Então ele percebeu qual era a real necessidade dele, que ele precisava ser atendido para que ele fosse capacitado através de um treinamento, para que quando ele saísse, ele tivesse condições de encontrar um trabalho. E aí foi perguntado para o detento como que ele se sentia. E o detento respondeu, assustado. Então aquele sentimento de raiva, ele foi transformado em um medo, em essa situação, esse sentimento de assustado. Então com isso ele poderia trabalhar dentro dele para ele melhorar a situação. Então nessa situação a raiva não foi reprimida, nem foi negada e nem vista como algo ruim, e sim foi vista como um alarme para olharmos para dentro de nós mesmos. E analisando a raiva como um alarme, é possível entender a verdadeira raiz da raiva e transformá-la para algo útil. Mas depois de descobrirmos a verdadeira raiz e nós colocarmos em prática, quando nós formos verbalizar, nós devemos fazer isso com tranquilidade, com harmonia, sem exigências. Porque se nós colocarmos as nossas necessidades com exigências, nós vamos voltar àquele ponto inicial da raiva. Vamos querer que o nosso pedido seja atendido de qualquer forma. E aí vamos ficar com raiva de novo. Então é importante nós fazermos tudo isso com serenidade, com harmonia, sem exigências. Então, quando nós fazemos isso, a outra pessoa pode sentir empatia por nós, pode sentir compaixão por nós e assim ajudar a cada um de nós a sair daquela situação ou termos as nossas necessidades atendidas. A Lúcia Lima escreveu, ou seja, somos responsáveis por tudo que sentimos e não o outro. Antes eu me irritava facilmente, hoje mudei meu modo de enxergar as situações. Às vezes eu nem sinto mais raiva. A pessoa irritante era eu mesma, ou seja, transferir a culpa não é algo justo. Muito obrigado pelo seu comentário, Lúcia. Tem tudo a ver com o que nós estamos conversando hoje. Isso mesmo, e parabéns pela sua postura, Lúcia, muito bacana. Obrigado pelo seu comentário, bastante relevante. E a Márcia Santos escreveu aqui, eu senti a raiva das pessoas.
Hoje, com crise de ansiedade, estou aprendendo através da minha psicóloga que se eu quero mudança de alguém, tenho que olhar para dentro de mim e ver o que eu preciso mudar em mim. Isso mesmo, Márcia, exatamente. Então, antes de nós querermos mudar as outras pessoas, nós precisamos mudar a nós mesmos. Exatamente. Muito obrigado pelo seu comentário, Márcia. Isso mesmo. Escrever aqui de novo, né? Preciso olhar dentro de mim. Esse é o ponto mais importante, que quando nós começamos a olhar para dentro de nós, nós diminuímos bastante o nosso sofrimento, porque nós começamos a nos conhecer cada vez mais. Quanto mais nós nos conhecemos, mais nós vamos entendendo, interpretando as situações de formas diferentes, vendo as situações com outros pontos de vista, com outro olhar. E isso nos alivia do sofrimento emocional. Então, uma outra forma de nós transformarmos a raiva em entendimento, transformar a raiva em compreensão da situação, é nós olharmos para dentro de nós, como vocês comentaram aqui, né? E buscarmos a nossa real necessidade. Então essa é uma das formas de nós transformarmos a raiva em entendimento. Uma outra forma é nós buscarmos entender qual é a necessidade que levou a outra pessoa a agir ou a se comportar de determinada maneira. Ou seja, procurar entender a necessidade da outra pessoa. E quando nós fazemos isso, nós vamos conquistando a empatia. Então, quando nós compreendemos as nossas carências ou as carências das outras pessoas, não ficamos com raiva. A tendência é nós sentirmos empatia ou nós sentirmos compaixão. Então, a causa da raiva não é aquilo que a outra pessoa fez, e sim como nós interpretamos aquilo que a pessoa fez. É a forma como nós vemos, a partir do nosso ponto de vista, que faz com que nós tenhamos raiva ou não. Então a raiva surge quando nós não buscamos por outros pontos de vista. E quando conseguimos entender esses outros pontos de vista, a raiva desaparece. E assim nós deixamos de sofrer. Então isso faz sentido? Minha mãe escreve aqui, que jamais venhamos a nos supor superiores a qualquer um de nossos irmãos. Obrigado pelo comentário, mãe. É isso mesmo. Quando nós nos colocamos numa posição superior às outras pessoas, achamos que as outras pessoas têm que nos obedecer da forma como nós estamos mandando, da forma como nós queremos. Então essa posição de superioridade vai fazer com que as pessoas se afastem cada vez mais de nós. E a tendência é que nós fiquemos mais e mais isolados, mais e mais solitários. E aí vamos sofrer mais ainda com isso. É isso mesmo, mãe. Obrigado pelo comentário. Então, quando nós somos tomados de raiva diante de uma pessoa ou diante de uma situação, nós podemos também fazer o exercício de relembrar o lado bom das pessoas e relembrar o lado bom das situações. E nessa reflexão, nós vamos encontrar a outra face. Isto é, ao invés de nós lembrarmos dos momentos infelizes, vamos recordar dos momentos felizes, ou vamos recordar dos pontos positivos das pessoas ou os pontos positivos das situações. Isso vai fazer com que nós não fiquemos focados apenas no lado ruim, mas também que as pessoas têm o seu lado bom. Nós vamos conseguir identificar que a pessoa pode ter esse lado ruim, mas também a pessoa tem lados positivos. E assim nós vamos aliviando a raiva que nós temos com relação à pessoa. É claro que os obstáculos vão aparecer na nossa vida e eles provocam um desconforto em nós, porque nós preferiríamos que a nossa jornada fosse em uma estrada sem buracos e sem pedras no caminho, que a nossa estrada fosse lisa, mas não. Se
nós não tivéssemos esses testes, que esses obstáculos nos mostram, onde nós poderíamos obter aprendizados, ensinamentos, onde nós poderíamos crescer com a situação. Então é através dos obstáculos, através das dificuldades, que nós temos a possibilidade de colher aprendizados e também de crescer. Todos nós que possuímos responsabilidades, não vamos viver uma vida sem preocupações. Mas também nós não precisamos perder a calma para nós conseguirmos superar essas preocupações. Então, nos momentos em que estamos envolvidos no meio de uma crise, como no meio de um furacão, nós podemos procurar manter a calma e fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Ou seja, fazer o melhor que estiver sob o nosso controle. Porque quando nós nos envolvemos com a raiva, estamos aumentando a parcela, ou estamos aumentando uma parcela na nossa caminhada. Ou seja, a caminhada vai ficar mais longa se nós envolvermos a raiva. Porque quando nós envolvemos a raiva, nós nos desviamos do caminho e para voltar para o caminho reto, nós vamos perder tempo. A caminhada vai ficar mais longa. Então são nesses momentos que nós deixamos a raiva se manifestar que surgem as brechas para nós explodirmos. E toda explosão causa danos, causa destruição. A raiva também pode fazer com que nós percamos a nossa razão, mesmo que nós estejamos certos. Então, quando os problemas surgem na nossa vida, procuremos um canto mais tranquilo para podermos fazer uma oração. Mas nessa oração que possamos fazer sem exigências, e sim agradecendo pelas coisas que nós temos, pelas coisas que nós somos e pelas coisas que estão acontecendo conosco também. Então a oração com esse sentimento de gratidão vai nos trazer a tranquilidade que nós precisamos, porque assim nós nos sintonizamos com energias melhores, onde nós encontramos forças para conseguirmos continuar prosseguindo a nossa caminhada no bem. Então, na nossa vida, aparecem ocasiões onde nós somos colocados em momentos mais tensos, parecido com uma carga de explosivos que está quase para ser detonada através dos gatilhos da nossa boca. Então basta uma fagulha de raiva, uma fagulha de mágoa ou algum momento de desespero para causar esse momento de explosão. Então, mesmo que nós estejamos quase para explodir, procuremos parar para refletir, envolvendo a nossa razão, envolvendo o nosso raciocínio, para que as palavras que nós estamos para dizer não sejam destrutivas e sejam construtivas. Então procuremos refletir que se uma outra pessoa cometeu um erro e nos deixou com raiva, pensemos das vezes em que nós cometemos erros, pensemos das vezes em que nós deixamos de cumprir o nosso dever. Então, quando nós nos encontramos diante de obstáculos, lembremos que a raiva é como um explosivo de pavio curto, que pode provocar desarmonia e destruição, ao invés de trazer harmonia e construção. Então não deixemos que a nossa cabeça se assemelhe a um vulcão em erupção, arremessando lavas de destruição, lavas de amargura, lavas de inquietação, de tristeza, como o exemplo do vulcão que está em erupção lá nas Ilhas Canárias, né? Então, para que nós possamos refletir, nós precisamos aprender a ser francos conosco mesmos e sermos mais esclarecidos
sobre nós mesmos. Ou seja, nós precisamos aprender a nos conhecer melhor através do uso da lógica, da consciência, da razão, do raciocínio, pois é a nossa consciência que vai conseguir educar os nossos instintos inferiores, trazendo maior discernimento sobre nós e maior discernimento sobre a vida também. E assim nós vamos sendo levados a um melhor equilíbrio, tanto na nossa vida, quanto o equilíbrio ao que nós temos no mundo à nossa volta. Então nós devemos aprender a silenciar quando necessário. Nós devemos também falar sempre que for preciso, para desfazer mal-entendidos e também higienizar os maus pensamentos, higienizar os nossos pensamentos, trazendo uma harmonia para o ambiente. Então, quando nós formos falar, procuremos controlar as nossas emoções inferiores e procuremos falar com mais calma, com mais serenidade, e assim nós vamos conseguir ser ouvidos. Então esse exercício vai trazer mais harmonia na nossa vida e menos sofrimentos emocionais. Então eu disse exercício porque não é fácil fazer da primeira vez. É importante nós exercitarmos e lembrarmos de usar o nosso raciocínio. Então quanto mais nós exercitarmos, mais nós vamos ficar melhores nessa situação. Mais nós vamos conseguir entender a raiva dentro de nós e transformar a raiva em algo útil, para que nós possamos devolver para o mundo, devolver para a pessoa algo construtivo, algo benéfico, e para a pessoa e também para nós mesmos. E com isso nós levamos mais harmonia para o mundo, nós ajudamos a fazer um mundo melhor, quanto mais nós nos melhorarmos. Então, quanto mais nós olharmos para nós mesmos, nós conhecermos a nós mesmos, podemos, através desses frutos, fazer um mundo melhor para as pessoas e para nós também. A minha mãe colocou assim: joia. Obrigado, mãe. Então, assim, eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida, que você possa aplicar na prática, no seu dia a dia, que possa ter trazido algum momento de reflexão, para que possa ser utilizado também nos outros dias da semana, ser utilizado na vida. Então escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou. E se teve algo que te chamou a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Então, se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E quanto mais pessoas assistirem, tanto o Facebook, quanto o YouTube, quanto o Instagram, vão verem que o conteúdo é relevante e vai distribuir também para mais pessoas. E você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso ainda não tenha se inscrito, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos e a todas que estão me acompanhando nessa live, a todos e a todas que estão me acompanhando no vídeo gravado. Muito obrigado a você que ficou até o finalzinho do vídeo. Fico até o finalzinho aqui da live. Gratidão a todos vocês. Então assim, eu espero também em te encontrar na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. A cada dia com um tema diferente. Espero te ver em todas essas lives. A Vani Silva escreveu aqui: muito bom. Muito obrigado, Vani. Obrigado pelo comentário. Silvia Ishima bateu palmas. Obrigado aqui, Yuti. E Kleber Klein escreveu: gratidão, Hugo. Seus conteúdos são ótimos e me ajudam muito. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo comentário, Kleber. Muito bacana. Então, gratidão a vocês também. A você, Kleber, ao Silvio, a todos que estão me acompanhando aqui. Muito obrigado a vocês.
A Jocilda Menezes escreveu aqui, gratidão, gratidão a você, Jocilda. Obrigado por todos vocês estarem aqui. Minha mãe escreveu, excelente reflexão, parabéns. Nós somos instrumentos de Deus, vivendo e aprendendo sempre. Gratidão. Tenha uma boa noite abençoada para vocês e a todos. Boa noite. Muito obrigado, mãe. Obrigado pelo comentário também, pelos parabéns. Nós somos realmente instrumentos de Deus. Cada um de nós é um instrumento de Deus. Mas obrigado pelo comentário, muito bacana. Então nós sempre vamos vivendo e aprendendo uns com os outros, né? Isso mesmo. Então assim vamos encerrando esta live. Então novamente, muito obrigado por vocês estarem aqui. E vejo vocês na minha próxima live, que é segunda-feira que vem, às 19h19, ou em algum vídeo que eu posto às 7 horas da manhã. Todos os dias, às 7 horas da manhã, eu posto um vídeo bem curtinho, que traz uma reflexão, para podermos refletir durante o dia, durante a semana, durante a nossa vida. E também que possa trazer mais harmonia, mais serenidade, e também te ajudar a aliviar ou superar o seu sofrimento emocional. A Lúcia Lima escreveu, Hugo, seus tópicos são excelentes. Sempre estou aprendendo com você. Muito obrigada. E que seu caminho seja iluminado. Muito obrigado pelo seu comentário, Lúcia. Muito bacana. Obrigado pelo elogio também. Então vamos aprendendo, vamos compartilhando também o que eu vou estudando e aprendendo, né? Muito bacana. Então muito obrigado a vocês. Então desejo a todos uma boa noite, uma noite abençoada, uma noite tranquila, serena, reconfortante e também uma excelente semana. Então muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Então, boa noite a todos.